Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, né? Meu nome é professora Ana Carla Marquesan, sou docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul, e esse vídeo, né, faz parte de uma série de vídeos do conteúdo que será ministrado de forma assíncrona neste CCR Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o VP, o sintagma verbal, mais especificamente sobre argumentos e adjuntos, né? Porque o desenho do VP a gente já viu em outros vídeos, certo? Então, antes de iniciar com o conteúdo do vídeo de hoje, eu preciso dizer, então, que esse conteúdo, ele é fortemente baseado nesse livro, Sintaxe do Português, escrito pelo professor Carlos Mioto, em 2009. Então, o sintagma que tem por núcleo um verbo, vocês já sabem que é o VP. Então, nós vimos que o VP, ele tem vários desenhos. Então, nós temos verbos, né, com nenhum argumento, temos verbos com um argumento, temos verbos com dois argumentos e temos verbos com três argumentos no português brasileiro, né? E o desenho desse VP, ele vai ser diferente dependendo do número de argumentos que esse verbo seleciona. Então, uma sentença como o menino abraçou a menina, que está projetado aí em tela, nós desenhávamos dessa forma, né? Até então desenhamos dessa forma, e eu dizia para vocês, então, a gente colocava, né? Aqui a gente colocava o spec, e aqui a gente colocava o que a gente chamava de complemento. Então, o especificador do verbo, do núcleo V, e o complemento do núcleo V, né? Então, o especificador e o complemento, apesar de aqui ser o lugar do especificador, aqui ser o lugar do complemento, né? O especificador e o complemento dos núcleos lexicais, eles também são chamados de argumentos, tá? Deixa eu escrever aqui. Argumentos, que está escrito aqui em cima, desculpa, nem vou escrever novamente, tá? Então, o especificador e o complemento dos núcleos lexicais são chamados de argumentos. O primeiro argumento, que é aqui no que vai estar aqui no spec, ele vai ser chamado, vai ser nomeado de argumento externo. Só deixa eu apagar aqui um minuto, tá? Aqui, pronto. Esse aqui vai ser chamado, então, de argumento externo, e o nome argumento externo, e abreviado com AE, se dá porque ele pende do VP, ou seja, ele está fora do velhinha. O outro argumento que ficava aqui no lugar do complemento, que fica aqui no lugar do complemento, ele vai ser chamado de argumento interno. Então, interno por quê? Porque ele pende do velhinha, está interno ao velhinha, tá? Então, sempre que nós tivermos núcleos lexicais como verbo, nós vamos ter argumento externo e argumento interno. O argumento externo, ele é externo ao velhinha, e o argumento interno, ele é interno ao velhinha, tá? Assim, né, os sintagmas, eles podem ser pendurados em uma árvore como argumento, né, de um núcleo V lexical, como argumento externo e argumento interno de um núcleo V, né, lexical. Então, aqui eu fiz um desenho, né, mais bonitinho no slide, né, para vocês acompanharem. Então, aqui nós temos o argumento externo, que é o menino, abraçou aqui sem a flexão verbal, porque nós não estamos desenhando o IP, apesar de eu já ter mostrado o IP para vocês, mas nós vamos ter uma aula específica, um vídeo específico sobre o IP, então até lá eu vou continuar desenhando os verbos dessa forma, desenhando só o VP, né? E, por fim, aqui o argumento interno do verbo abraçar, certo? Então, esses dois argumentos, né, tanto o menino quanto a menina, eles desempenham, então, dois papéis semânticos, né, que o verbo atribui a eles. Então, o menino está desempenhando o papel do abraçador, aquele que tem a propriedade de abraçar, né, e a menina está desempenhando, desculpa, o papel de abraçada, né, a pessoa que foi abraçada, certo? Então, lembram que eu falei que os núcleos lexicais, eles selecionam os seus argumentos, eles selecionam semanticamente os seus argumentos, eles exigem, o verbo abraçar exige que o seu argumento externo tenha essa propriedade de poder abraçar algo ou alguém. E esse aqui, o argumento interno do verbo abraçar, o verbo abraçar exige, né, que o seu argumento interno tenha essa propriedade de poder ser abraçado, né? Então, não poderia dizer, por exemplo, o menino abraçou a felicidade, certo? Então, assim, os argumentos de um núcleo, eles são os sintagmas que compõem, né, minimamente a cena que esse núcleo expressa, né, que esse núcleo, no caso do verbo ali, que esse núcleo verbal expressa. Então, esses seriam os argumentos. Agora, se a gente tiver uma sentença do tipo, o menino abraçou a menina com carinho, eu poderia perguntar para vocês quais são os sintagmas que funcionam como argumento do verbo abraçar, né?
E daí vocês iriam me dizer, porque a gente já viu antes, né, que é o menino, é um argumento, que seria o argumento externo, né? E a menina é o outro argumento, que é o argumento interno. Então, o sintagma o menino e a menina são argumentos suficientes, né, para compor minimamente uma cena de abraço. No entanto, o que nós temos nessa sentença, o menino abraçou a menina com carinho, são 3 sintagmas. A gente tem o menino, temos a menina e temos o outro sintagma, que é o com carinho, certo? Então, o que é esse com carinho? Como é que eu vou fazer para desenhar esse com carinho na minha sentença? Então, o que eu vou dizer para vocês é, se não é argumento do verbo, vai ser uma coisa que a gente chama de adjunto, né? Então, se não é necessário para compor a cena de abraço, o que eu vou ter vai ser um adjunto. É claro que eu não posso negar, né, que com carinho está semanticamente relacionado a essa cena de abraço. Isso é fato, né? Então, esse com carinho é o modo como o menino abraçou a menina. Por isso que ele é um adjunto adverbial de modo, né? Porém, né, esse sintagma, né, com carinho, ele não está relacionado com com os argumentos dessa cena de abraço. Então, eu poderia dizer simplesmente o menino abraçou a menina, que é o exemplo que a gente viu que vimos anteriormente, né? E a cena de abraço estaria completo. Agora, eu não poderia dizer, por exemplo, o menino abraçou, né? E ficar no ar qual é o outro argumento, tá? A não ser que o contexto defina, né? Tipo, tem uma pergunta, quem abraçou a menina? E daí alguém responde, o menino abraçou, mas daí fica implícito, né, que é a menina que foi abraçada, certo? Então, a gente não tá levando em conta o contexto aqui, tá? Então, eu tô levando em conta só a sentença, o que está posto aqui na sentença, tá? Então, o menino abraçou a menina, formaria uma sentença fechada, completa, uma cena fechada de abraçar, e esse com carinho, então, seria um adicional a mais, é o modo como o menino abraçou a menina. Então, ele é um adjunto, né? E daí, como é que eu vou desenhar um adjunto, né? Até então, a gente só viu os argumentos dos verbos, né? Como é que agora eu vou desenhar um adjunto? Então, vou colocar aqui de volta a sentença que a gente já tinha visto, né? O menino, argumento externo, abraçou a menina, argumento interno. Então, para eu desenhar os adjuntos, o que eu vou fazer é dobrar o VP, tá? Vou dobrar o VP por quê? Porque os argumentos eles são sintagmas que estão incluídos na projeção máxima. O que significa? Eles estão abaixo da projeção máxima. A projeção máxima aqui, o VP. Então, os argumentos estão dentro da projeção máxima, dentro do sintagma verbal. Já o adjunto, ele está contido na projeção máxima. Então, ele tem alguma relação com o verbo abraçar, mas ele não está aqui dentro, porque ele não é obrigatório, né, para formar essa cena de abraço. Então, o que eu vou fazer vai ser dobrar o VP dessa forma, né, deixando o espacinho aqui do lado, para colocar esse adjunto aqui, no caso, que eu já vou colocar que é um PP, mas depois a gente vai ter aulas que eu vou explicar melhor isso, né? Então, com carinho, tá? E aqui eu vou colocar, então, o meu adjunto. Então, vejam, ó, os argumentos, o menino e a menina, eles estão, novamente, vou repetir, né? Eles estão incluídos na projeção máxima, por isso que eles são argumentos do verbo, né? Do núcleo verbal. E o adjunto, ele está contido na projeção máxima. Então, ele está ali, né? Na dobra do VP, eu dobrei o VP e coloquei lá o com carinho, certo? Então, o que eu vou dizer para vocês ainda nessa diferenciação entre argumento e adjunto é que o número de argumentos ele é definido, ele é limitado pelo núcleo verbal. Então, lembra que a gente viu que nós temos verbos com um argumento, verbos com 2, verbos com 3 argumentos e verbos sem nenhum argumento, né? Então, o núcleo verbal, ele vai selecionar semanticamente os seus argumentos e vai definir quantos são esses argumentos que o verbo quer, certo? Então, e já o número de adjuntos é ilimitado. Eu posso ir colocando adjuntos até que a minha memória, né, consiga assimilar essas ideias. Então, eu posso ir colocando até o momento que a minha memória conseguir assimilar. Então, aqui eu coloquei um exemplo que tem 3 adjuntos, só para a gente ver. Então, choveu muito em Chapecó hoje. Então, choveu é um verbo. Aqui eu coloquei a flexão, mas vamos tirar a flexão, né? Então, eu tenho o verbo lá, chove, com tracinho, né? Esse verbo projeta um velhinha e esse velhinha projeta um VP, né? Então, porque a gente já viu que esses verbos que são fenômenos da natureza são verbos que não têm nenhum argumento. Então, obrigatoriamente, se a cena de chover é choveu, chove, choverá, e tá pronta a cena, né?
tudo que vier depois disso vão ser adjuntos, tá? E daí aqui, de novo, novamente, eu vou ter que utilizar aqueles testes sintagmáticos do vídeo sobre testes sintagmáticos. Então, aqui. Então, se choveu é uma cena completa, eu não tenho argumentos, é um verbo que não tem argumentos. Então, eu não vou projetar nem o argumento externo e não vou projetar nem o argumento interno. Então, tudo que vem depois, se não é argumento, será adjunto. E agora eu preciso saber quantos adjuntos que eu tenho aqui. Então, muito hoje em Chapecó. Então, a gente pode fazer lá os testes sintagmáticos e vocês vão ver que um adjunto é o muito, o outro é hoje e o outro é em Chapecó. Então, porque eu posso colocar eles em ordem diferente. Ah, hoje, vírgula, choveu muito em Chapecó. Ou em Chapecó, vírgula, choveu muito hoje. Enfim, ou o muito eu não vou conseguir tirar, mas choveu em Chapecó muito hoje, por exemplo, posso colocar o muito em outro lugar, tá? Então, muito com hoje não estão juntos. E daí eu vou, então, se eu tenho 1, 2, 3 adjuntos, eu vou projetar, e aqui não vai caber, vou projetar 3 vezes, 1, 2, e mais uma vez aqui, tá? Desenho no caderninho de vocês bonitinho, vou projetar 3 vezes o VP. E veja, gente, eu não vou projetar aqui, tá bom? Eu tenho o VP, que é o meu núcleo, deixa eu só pegar uma outra cor. Eu tenho o meu núcleo verbal, do verbo chover, que é aqui, e depois fora desse núcleo verbal, né? Eu vou ter que botar os outros verbos como eles devem estar contidos nesse núcleo verbal V aqui. Então, eu não posso, por exemplo, puxar aqui e colocar o meu primeiro adjunto aqui. Não, eu vou desenhar um VP específico para ele, tá? Então, e agora, em que ordem que eu coloco muito hoje em Chapecó aqui? Então, eu vou relembrá-los e depois a gente vai ter mais aulas sobre isso, então não se preocupem, né? Só tentem ir internalizando, memorizando, né? Entendendo o processo, né? Quando eu leio dessa forma. Lembra que eu falei para vocês, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, assim, né? Vou lendo assim. Então, qual vai ser, a depender da minha sentença, né? Qual vai ser o primeiro adjunto que eu vou colocar aqui? Então, se eu leio dali para lá, né? Nesse fluxo que está na setinha azul, eu vou colocar primeiro aqui o muito, certo? Depois eu vou colocar o hoje. E depois eu vou colocar o em Chapecó. Vou abreviar com CH, tá, gente? Chapecó, tá? Então, chove muito hoje em Chapecó, que é exatamente a sentença que eu tinha ali anteriormente, certo? Então, é assim que eu vou colocando os adjuntos. Então, os adjuntos estão sempre na dobra do VP, certo? E agora, então, eu coloquei aqui só pra gente finalizar, né, uma sentença, né, o menino, se não é sentença porque o verbo não tá flexionado, né, mas enfim, o menino abraçou, vamos dizer, a menina com carinho. Então, por quê? Até então, eu tava desenhando as árvores para vocês de baixo para cima, então começava como aqui, comecei pelo verbo choveu e eu ia subindo, né, só que, e aqui esse exemplo foi bem bom por isso, quando a gente começa de baixo para cima, a gente não tem muita noção de quanto espaço a gente tem que deixar para poder montar essa sentença, né? Montar essa árvore. Então, apesar de o correto, né, o mais indicado ser desenhar as árvores de baixo para cima, né, e juntando de baixo para cima e montando a árvore, eu vou começar agora a partir dessa árvore que eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar ela de cima para baixo, tá? Porque é mais fácil, a gente consegue delimitar melhor o espaço da folha que nós temos, e depois vocês vão ver que vai ficando meio que internalizado, vocês vão conseguindo. Então, o menino abraçou a menina com carinho, eu vou começar pelo verbo, porque o verbo é o que é mais importante, é o meu núcleo lexical, né? E é o que tá dando ali todas as regras dali da sentença, então desenho ali o meu VP. E daí, quando eu desenho meu VP, eu tenho que lembrar do vídeo anterior, que cada um dos VPs, dependendo do verbo, eu vou ter um desenho de VP diferente. Então, eu vou lá no verbo abraçar e vou pensar quantos argumentos eu preciso para formar uma cena de abraço, né? E daí, vocês vão ver, precisa do abraçador, alguém que abraça, e alguém que seja abraçado. Quem é a pessoa que abraça? A pessoa que abraça é o menino, que é o meu argumento externo. E quem é aquele que é o abraçado? O abraçado é a menina, que é o meu argumento interno. Sobrou alguma coisa? Sim, sobrou. Sobrou com carinho. Então, o que é o com carinho? O com carinho vai ser o meu adjunto.
Então, primeiro eu vou desenhar o meu verbo, meu VP, e é um verbo com 2 argumentos, certo? Então, ó, vou projetar aqui, VP, o V' e o V. Aqui no V, eu vou colocar o meu verbo, que é o abraçar. Ai, é um A, tá? Gente, finge que aqui é um A, tá? Tá? O verbo abraçar, certo? E daí eu vou colocar aqui o meu argumento externo, que é o menino. Menino. E do lado de cá, né, que pende do velhinha, o meu argumento interno, que é a menina. A menina, certo? E daí eu formei aqui no meu VP a minha cena de abraço. E por fim, então, eu vou ter que colocar o com carinho. Então, como é que eu acrescento, como é que eu coloco um adjunto? Eu vou dobrar o VP, certo? Então, eu vou só apagar aqui. Eu vou dobrar o VP. Então, eu vou colocar aqui mais um VP. E aqui eu vou colocar, então, o com carinho. Que o com carinho é um sintagma preposicional. Então, ele é, se eu quiser já colocar aqui a categoria, ele é um PP. É uma categoria PP. Certo? Então, mostrando essa sentença, esse exemplo para vocês, eu queria também aproveitar para falar mais uma coisinha, né? Então, que sempre, tudo que for argumento externo, né, do núcleo verbal vai ser argumento externo, tudo que pender do VP, no caso, vai ser argumento externo, tudo que pender do velhinha vai ser argumento interno. Então, esses são os argumentos. Então, para a gente não ficar repetindo, né, então parecendo que a gente está dizendo a mesma coisa, então, porque, esse é o lugar do argumento externo, esse é o lugar do argumento interno, né, então, a gente já fica sabendo isso, né, o lugar do argumento externo, o lugar do argumento interno. Então, o que normalmente a gente faz? Então, ao invés de colocar argumento externo, argumento interno, ou ao invés de colocar especificador e complemento, normalmente o que a gente faz é colocar a categoria desse sintagma que está aqui. Então, o menino é um DP, né? Porque ele é um nome e os nomes são sempre determinados, apesar de não ter, poderia ter só menino ali, mesmo assim seria um DP, né? Um DP zero, um DP nulo que seleciona um NP. E a menina também é um DP, tá? Então, por quê? Porque essas categorias depois a gente vai ver que podem ser diferentes, né? Então, eu sei que aqui é o meu argumento externo, aqui é o meu argumento externo, vou marcar aqui em amarelo, e eu sei que aqui é o meu argumento interno. E esses sintagmas, né, o meu argumento externo e o meu argumento interno, nesse caso dessa sentença, são dois DPs. E aqui eu tenho um com carinho, né, que é um adjunto adverbial, e é um PP, é uma preposição, certo? Então, o vídeo de hoje, esse vídeo agora ele é mais curtinho, é o que encerra, né, a nossa unidade 4, né, do nosso plano de ensino. E daí aqui eu deixei alguns exercícios para vocês da mesma forma que o vídeo, não o anterior, o outro, né? Então, eu coloquei aqui algumas sentenças e agora eu escolhi outros alunos, são os outros alunos que ainda que faltaram, né? Que na etapa anterior ficaram sem precisar postar suas árvores, né? Então, agora esses vão postar. Então, começa lá com o Nilson. Abraçou o livro de sintaxe com paixão. Chove muito em Curitiba nesta época do ano, que daí é o Ricardo que tem que fazer. Shirley colocou o livro na estante com cuidado. Suzane beijou o garoto no salão. Veridiane trabalhou, enfim, no supermercado. Cíntia doou seu livro para a biblioteca, que é um verbo de 3 argumentos, né? Nevou em São Joaquim em 2020, para Eduarda. Eduardo perdeu o relógio na festa. Júlia tossiu de manhã e Karina calçou o sapato. Então, se vocês não lembram, o que eu fiz aqui, eu fui colocando o nome da pessoa que tem que desenhar a árvore. Então, todos os alunos do CCR Estudos da Língua Portuguesa 3 Morfossintaxe precisam desenhar as árvores no seu caderno, né, direitinho, né, todas as árvores. E lá no fórum, eu abri já um outro item lá do fórum, em que tem todas essas sentenças. E daí, cada um, então, o Nilson, apesar de fazer todas as sentenças no seu caderno, ele vai tirar uma foto só da sentença número 1 e vai postá-la no fórum. A mesma coisa o Ricardo, vai fazer todas as sentenças no seu caderno, mas vai tirar uma foto só da sentença número 2 e postá-la no fórum. E assim a gente tem, então, uma correção coletiva e além disso eu vou vendo como vocês estão desenhando essas árvores à mão, né, no caderno de vocês, tá? Então, não quero que vocês desenhem no computador, não quero que vocês desenhem no Paint
ou usando ferramentas que tem para produzir essas árvores. Eu quero que vocês mesmos desenhem no caderno de vocês ou em folhas, enfim, mas desde que vocês não percam essas folhas, né? Desde que essas folhas fiquem organizadas, tá bom? Então, o conteúdo do vídeo de hoje era isso, né? Um abraço e até mais!